empregado que só quer ser empregado não tem nada de empreendedor. Já o empregado que quer fazer uma carreira, construir uma marca pessoal, tem tudo de empreendedor. O formado empreendedor é empreendedor dele mesmo, ou seja, é um autoempreendedor. O produto que ele promove reside nele mesmo, na sua marca pessoal, na sua pessoa, nas suas habilidades, nas suas competências. É muito positivo que você decida ser um empreendedor. Mas saiba o seguinte, há uma série de premissas, condições, requisitos e limitações que de alguma forma vão aparecer no caminho para que você seja bem sucedido na sua empreitada empreendedora. Além do desconhecimento da realidade como ela é, nos empreendimentos pessoais muito provavelmente uma outra principal causa do fracasso é a ausência de paixão, ou seja, motivação. Mas nenhuma marca é construída de forma exitosa simplesmente com paixão. Mas paixão isoladamente não leva a ser um empreendimento ao sucesso. É que não basta querer, sendo necessário fazer e fazer bem. E o meu convidado da semana incorpora as ideias de Bruce quando o assunto é empreendedorismo empresarial em Angola. Hoje tenho o prazer de conversar com Adriano Campos, que identifica-se como empreendedor, mas com passagem no IACEMA, Instituto Angolano de Comércio Exterior e Mediação, um instituto voltado à promoção de negócios entre Angola e a América Latina, promovendo eventos de negócios, workshops, viagens de negócio. Também criador e idealizador do projeto MPM, Micro, Pequenas e Médias Empresas. E tem um grupo no WhatsApp com mais de 200 pequenos e médios empresários, conectando-os a muitos outros negócios. Idealizador e fundador do programa de mentoria da Capital Negócios. Programa de desenvolvimento de empreendedores organizados pela Capital Negócios, que reúne CEOs, empresários séniores e especialistas das mais variadas áreas de atuação do país, para oferecerem mentoria e orientação aos novos empresários e empreendedores. E nesta edição vamos conversar sobre empreendedorismo empresarial em Angola. Mas muito obrigado mais uma vez, Adriano Campos, por ter aceitado o meu convite. É um prazer tê-lo aqui no The Start Podcast. Para o pessoal que não te conhece, em forma em linhas breves e sintéticas, quem é o Adriano Campos, de forma resumida? Muito boa noite. Obrigado, Armando, pelo convite. É uma satisfação muito grande poder falar um pouquinho para algumas pessoas sobre o que nós fazemos, sobre o mercado, sobre negócios. Quando isso convive conosco há muito tempo, falar, podemos dizer que é sempre um prazer muito grande. Então, desde já agradeço muito o convite e uma saudação especial a todos que vão acompanhar essa nossa conversa. Como eu te disse aquela hora, eu não gosto de falar de mim, eu não consigo me definir, mas eu sou apenas um jovem, um empreendedor com alguns sonhos, com muita vontade de trabalhar, que trabalho desde muito cedo, acompanhando a minha mãe vender na praça, como quase todos os angolanos passaram por essa experiência. Então começamos a trabalhar muito cedo, fazer as coisas muito cedo, e eu acho que basicamente, eu não sei, as pessoas normalmente que falam de mim, eu não tenho essa coragem, essa ousadia de falar de mim, mas sou um bom jovem, por assim dizer, trabalhador, que prezo muito os valores, o respeito pelas pessoas, a dignidade humana, e eu acho que os valores servem não só para a nossa vida pessoal, familiar, mas é muito importante que esses valores também estejam nos nossos negócios enquanto empreendedor. Nós precisamos ter valores.
Por isso que a todos que querem ser empreendedores, os que já são, pensem um pouquinho que valores vocês carregam, que valores vocês levam, quais são, o que é que vos motiva e ainda mais, como é que esses valores são, ou como é que as suas ações podem ser revertidas para o bem comum, não apenas para o bem pessoal. Então, eu diria que eu sou apenas um jovem empreendedor com valores, com bons valores. O resto, ao longo Boa, daqui na conversa, nós vamos fazer ali outras abordagens em relação ao meu percurso. boa, boa. Já dá para ver que é difícil. Os empreendedores que trabalham com a mão na massa, quase que raras às vezes conseguem se identificar ou se descrever. É muito bom. Mas antes de começarmos exatamente sobre empreendedorismo em Angola, que é o tema de hoje, existem muitas definições sobre o que é empreendedorismo. Na tua visão, Adriano, o que é, em função da vida e da realidade que vive, o que é para ti empreendedorismo? Olha, são tantas definições, né? A literatura define como uma coisa, os especialistas, os estudiosos definem talvez de uma outra forma, os que põem a mão na massa, como você falou, os que trabalham no dia a dia, talvez pensem como outra, tem uma outra percepção, mas o empreendedor, tem um amigo que define empreendedor, ele divide em duas partes, não é? Empreender, dor, não é? Ele diz, eu gosto dessa definição dele, né? O empreendedor é aquele que sofre. Ele empreende e sofre. Empreende, ele cria, ele projeta, ele é um inventor. Eu particularmente gosto de comparar os empreendedores, a vida do empreendedor, à vida dos artistas, né? Às vezes os artistas, eles têm artistas que de repente compõem uma canção ou um belo quadro e ele faz um grande sucesso. Tem outros que levam a vida toda para conseguir um grande sucesso. E muitos são artistas e ninguém conhece. Teve a vida toda como artista e simplesmente ninguém conhece. Isso não quer dizer que ele não tem valor, que ele não tem qualidade. Simplesmente ninguém conhece a realização desse artista. Eu acho que o empreendedorismo é basicamente isso. Nós somos artistas, nós passamos por N dificuldades e temos de vencer essas dificuldades, às vezes só para conseguir um único sucesso, um único projeto que funcione. Dentre 10, 20, 30, às vezes só um vai dar certo. Então, acho que essa é a vida do empreendedor é isso. Empreender é criar, é inventar, somos meio inventores também, e acreditar no que fazemos, acreditar que o nosso projeto é viável, é bom, é sustentável e ele pode ser bom também para as pessoas que nos rodeiam. Boa, boa. Então, se empreender é criar, né, como diz, acha que os modelos de empreendedorismo que estão a ser criados no país acabam por estar em concordância com o contexto em que nós vivemos? Acha que, por exemplo, os empreendedores que estão a nascer agora estão a conseguir contextualizar as suas soluções para os problemas que nós temos? Se é criar soluções? Eu acho que no momento, sim. Até onde nós temos visto, e o pessoal com quem nós lidamos, estamos nisso já há algum tempo, a Capital Negócios hoje, basicamente, ou dentre, tem como, nos últimos 2, 3 anos, se focado muito em soluções para os empreendedores. Então, nós desenvolvemos soluções e projetos voltados para aqueles que querem empreender ou que empreendem. E nós ouvimos a muitos, conversamos com muitos. Hoje, podemos dizer que já há uma tendência do empreendedor angolano ser mais criativo, mais arrojado, mais esforçado, está mais disposto a investir, a gastar, não é? E não é uma realidade que nós víamos até bem pouco tempo.
Até bem pouco, tanto é que até bem pouco tempo não se falava muito em empreendedorismo, quando que em outros países já se falava muito sobre esse tema. Porque os nossos empreendedores, ou os ditos empreendedores ou empresários do passado, é naquele modelo antigo, naquele modelo mais do compadrio, do amiguismo, era o que basicamente imperava. Não que hoje não possa existir esse tipo, ou não exista esse tipo de comportamento, mas hoje tu já consegues ver empreendedores como alguns que nós já conhecemos e lidamos com eles, o pessoal das plataformas digitais, esse pessoal que está a revolucionar o setor de transporte com os seus aplicativos. Nós já vemos que já há uma alguma separação em termos de iniciativa, deixou de ser aquele modelo antigo do compadrio para ir para um modelo mais de inovação, mais de criação. Então, hoje, sim, hoje já podemos dizer que é um modelo mais próximo do que é praticado no mundo. Boa. Há uma coisa, e trabalhando com os africanos, especialmente os africanos na África subsaariana, há um debate que tem estado a surgir com alguma regularidade, que é a discussão entre o que é um empreendedor e o que é um empresário. Nota-se com alguma avidez que todo mundo quer ser empreendedor, quando na verdade algumas pessoas são empresárias. Há algum problema em ser empresário e não ser empreendedor? Acha que há alguma diferença em relação ao que é um empreendedor e ao que é um empresário, na verdade? Olha, eu particularmente, eh, eu não sei se é talvez uma confusão de conceitos, uma má interpretação de conceitos. Eu acho que elas podem ser basicamente a mesma coisa, desde que posso dar um exemplo. Tem tido uma publicidade na televisão, uma publicidade contra a corrupção, ali na TPA passa a publicidade. Eles fazem uma publicidade muito interessante, que é do indivíduo, que é um administrador público, que chama o primo, que era um mecânico, chama o primo para criar uma empresa de construção civil para construir os projetos dessa administração desse primo. Estamos diante, ele pode até ser um empresário, mas será que ele é um empreendedor? Está a ver, né? Eu acho que é nessas vertentes que nós conseguimos, às vezes, separar o que é um empresário de um empreendedor. Né? Um empresário provavelmente é alguém que está aí bem estável, bem estabelecido, mas será que ele teve que empreender? Será que ele teve que gastar? Será que ele teve que suar? Será que ele teve que colocar o esforço para que ele pudesse então se constituir como empresário? Eu poderia também dizer de outra forma: será que todo empresário é um empreendedor? Quem vem primeiro, o empresário ou o empreendedor, né? Então, Parece mais a história da galinha do ovo, né? eu acho que é mais por aí. É que quando nós falamos em empresário, nós pensamos em alguém que já está estabilizado, estabelecido, bem estável, com sei lá, com 100 funcionários, com uma carteira de clientes razoável. Ou seja, quando pensamos em empresários, pensamos mais na formalização do negócio. Dá a sensação de ser a formalização do negócio. Mas o empresário é um empreendedor. E outro, tem empreendedores, por exemplo, que ele não necessariamente é um empresário. Então vamos falar daquele mecânico ou aquele que faz um trabalho, o zungueiro, por exemplo. O zungueiro, ele é um empreendedor, mas ele não necessariamente é um empresário, mas ele é um empreendedor. Está vendo? Então, eu acho que aí
Yeah. Havia-te perdido por alguns instantes. Estás de volta. Consegues me ouvir? Consegues me ouvir, Adriano? Consegues me ouvir? Adriano? Adriano, consegues me ouvir? Consegues me ouvir? Pois, Yeah. caiu, Consegues... Hã? caiu a ligação. E a ligação caiu, ok? Pois, como eu estava a dizer, né? Então, eh, na verdade, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Só que qual veio primeiro, né? O empresário, podemos então, como eu estava a dizer, pensar nele como alguém que está com um negócio já mais formalizado, alguém que faz as coisas com um certo padrão, com processos, com uma estrutura minimamente criada. Já o empreendedor normalmente é aquele que se vê mais na perspectiva de alguém que faz, alguém que cria, que inventa, que está ali, que corre atrás. Né? Ou seja, nem todo empresário é um empreendedor, mas nem todo empreendedor é um empresário. É uma discussão que nós vamos poder ficar aqui a noite toda sem provavelmente chegar a um consenso. Yeah, yeah. A discussão que eu vejo, especialmente das líderes das pequenas e médias empresas e até dos pequenos empreendedores no continente africano, acaba por surgir em função da definição do que é uma startup. Porque dá essa impressão que tudo agora acaba por ser startup. A título de exemplo, né, o indivíduo que abre uma boutique não abriu uma startup. Provavelmente abriu um pequeno empreendimento. Então, a discussão sobre a definição acaba por surgir aí. Como é que identificamos essa pessoa que abriu uma boutique? Essa senhora ou senhor que abriu uma boutique? Identificamos como um empreendedor ou como uma pequena empresária nessa Uhum. discussão? E olha, tu estás aí nos Estados Unidos, com certeza foi de onde surgiram as startups, não é? Startups, na verdade, é um termo que foi designado para as empresas novas de tecnologia. Acabou migrando para outros setores, mas é basicamente uma startup, uma empresa de tecnologia. Se eu estiver enganado, me corrija. Você que está ali não é, no centro de surgimento das startups. Então, a senhora tem uma boutique, não é uma startup. Agora, se essa senhora que tem uma boutique, por exemplo, e que uma boutique virtual amparada por tecnologia, o negócio dela depende de tecnologia, aí é uma startup. Ok? Na minha percepção, aí passa a ser uma startup. Então, essa confusão de conceitos. Agora, ela pode. E, aliás, a nossa lei, a lei angolana ainda tem alguns que precisa ser vista, que é a lei das micro, pequenas e médias empresas, precisa ser atualizada, porque ela é bastante antiga, que precisa realmente definir bem os padrões ou os tipos de negócios e de empreendedores. Por exemplo, ele pode ser um empreendedor individual
e não necessariamente ser chamado empresário individual. Ele pode ser um empreendedor individual com características próprias. Por exemplo, a arrecadação de tributo pode ser muito mais facilitada. Agora, quando ela constitui uma sociedade limitada, por exemplo, aí já é um empresário. O empresário pode ser um micro, pequeno ou médio empresário. E ali, obviamente, seja em termos de carga tributária, em termos de número de funcionários e de receitas, acabam sendo configuradas dentro dessas qualificações de empresa ou de negócios. Mas é uma discussão, meu amigo. Alguns podem julgar que a diferença é clara, o empresário e o empreendedor. Mas, Boa. mas é uma coisa muito complexa. O empreendedor, Yeah. posso pensar nele como alguém, um batalhador, um indivíduo que tem coragem, que tem algumas características. O empresário, aquele que tem uma estrutura um pouco mais definida, tem processos, tem funcionários, talvez seja por aí. Boa, boa. Faço a questão, decidi começar com esse assunto para fazer a questão de sente que há ainda a complicação da parte dos empresários, dos pequenos e médio empreendedores em definir ao certo o que são, sente que com o número de empreendedores e empresários, pequenos e médios empresários que lidar com todos os dias, sente que há alguma dificuldade da parte deles e delas em se definirem no caminhar das suas atividades? Sim. Cada um se define como bem entender. Eu achei interessante um pessoal que estava justamente a discutir algo parecido, que é a questão dos termos, das terminologias dos líderes dos projetos, né? Se é um CEO, se é um PCA, quando um PCA, temos tido essas discussões nos nossos grupos. Quando é um CEO, quando é um PCA, quando é um diretor-geral e tudo mais, e aí eu achei interessante uma moça que disse, olha, minhas empresas não estão mais cargos, né? Eu que defino quais são os meus cargos, porque a empresa é minha, então eu escolho o meu cargo. É basicamente o que acontece, o que tem acontecido aqui em Angola, mas enquanto não houver a formalização do negócio, enquanto não houver a estrutura do negócio muito clara, podemos pensar no Mark Zuckerberg. Ele, provavelmente, quando as primeiras vezes que ele foi fazer as reuniões com investidores, não tinha nenhum funcionário, parece que era ele e mais dois, e ele colocava lá CEO, colocava nomes bem bonitos, não é? Mas aquilo não existia, não tinha uma comissão executiva, não tinha um conselho de administração, e, no entanto, ele se atribuía a esses cargos, não é? Então, e é o que existe hoje, mas eu não posso condenar alguém que, é claro, alguém que se autodenomine CEO, sendo que a empresa é dele, a empresa é dele, o que você vai fazer? Agora, No princípio, nada no princípio nada somos tudo, né? No princípio somos tudo. Somos no começo vai ser marqueteiros, tudo mesmo. somos os CEOs, somos os presidentes do conselho de administração, somos tudo. No começo vai ser tudo, é claro. Na hora que você, por exemplo, vai fazer um crédito no banco, você vai precisar enquadrar bem, não é? Vai precisar enquadrar bem os cargos. Na hora que você vai apresentar o plano de negócio, tem que enquadrar isso muito bem. Para ficar claro qual é a sua função. Mas a função, em termos de legislação, lá é basicamente o sócio-gerente. Normalmente temos o sócio-gerente, que é o que acaba sendo tudo. Ela acaba sendo PCA, acaba sendo até essa formalização ter uma estrutura, uma empresa um pouco mais estável. Até ele fazer isso era tudo. Eu não posso falar muito difícil. Ok? Boa. Indo diretamente agora ao nosso tema, que é empreendedorismo empresarial.
quando falamos de empreendedorismo em África, não falamos simplesmente como estilo de vida, como uma opção de vida, coisa que acontece, se calhar, com alguma regularidade na América do Norte e alguns países da América do Sul e da América Latina, e agora a Ásia, Índia e China. Mas em África, o empreendedorismo é apontado como o unicórnio, né, ou a solução para um conjunto de problemas, desde, por exemplo, o emprego. E estudos apontam que o empreendedorismo acabará por ser a base para a resolução desses problemas. Sente, concorda, por exemplo, em função das atividades que tem estado a fazer, que o empreendedorismo, na verdade, poderá ser o caminho para a diminuição do desemprego no país? Olha, não tenho a menor dúvida quanto a essa sua afirmação. Não tenho a menor dúvida. Nós temos um nível de empreendedorismo em Angola, ele até é alto o nível, temos muitos empreendedores. Só que a maioria muito mal orientados. A maioria acabam se tornando empreendedores pelas razões erradas, não é? Ou pelas circunstâncias erradas, circunstâncias que forçam estes empreendedores a terem de se virar e criar uma forma de se manter, de sobreviver. Mas é o caminho mais simples. E se nós pensarmos que uma boa parte dos estrangeiros, das empresas estrangeiras que vêm para Angola e que conseguem os projetos, conseguem negócios, muitas dessas empresas são empresas novas, são empresas pequenas, são empresas geridas por um único indivíduo, às vezes dois, três, e eles chegam em Angola e conseguem grandes projetos. Por que não empreendedores nacionais, então? Por que não? Por que os empreendedores nacionais não conseguem esse tipo de oportunidade? E assim acabam empregando também os nacionais. Não estou a querer dizer que não sou contra que empresas estrangeiras venham para cá, muito pelo contrário, elas que venham mesmo. Mas em que níveis, em quais níveis? Para, por exemplo, fazer o cabeamento aqui do meu escritório, será que eu preciso que seja uma empresa de fora fazer isso? Será que nós não conseguimos potencializar empreendedores nacionais, angolanos, com competência para vir fazer o cabeamento aqui, passar a fibra, aqui no escritório, por exemplo? Está a ver, né? Isso sim vai fazer com que diminua o desemprego. Quando nós darmos oportunidade para que empreendedores nacionais, os que estão aqui, consigam ter acesso a esses serviços. Será que eu preciso chamar uma empresa grande para fazer um serviço que poderia ser feito por uma empresa pequena, por um indivíduo que ele mais dois funcionários têm competência para fazer isso? Então, eu não tenho dúvidas de que o empreendedorismo é uma das boas maneiras, uma das boas formas de se diminuir o desemprego. Fora que não tem como o Estado empregar todo mundo. No modelo antigo, todo mundo tinha que ser funcionário do Estado. Eu nunca me atraí ser um funcionário do Estado ou ser um funcionário de uma dessas empresas que nós conhecemos, dessas grandes empresas. Porque, e os empreendedores, os que criam? Não há emprego para todo mundo nesses sítios. E, aliás, foi justamente essa perspectiva que fez com que muitas dessas grandes empresas tenham um custo operacional com recursos humanos altíssimo, porque tem muitas pessoas que lá estão tem 5 fazendo o trabalho de uma única pessoa. Está vendo? Então, aquilo está com custos altíssimos, estão todas ali a passar mal para se sustentarem, quando que esses 4 ou 3 poderiam estar na vida empresarial. E nós temos hoje ali os exemplos dos que estão nas cantinas, dos que estão em outros negócios menores, que poderiam ser
os nacionais. Não É. Não sei quais são as razões. Tem várias teses que podem explicar as razões pelas quais não são os nacionais a liderarem esse tipo de negócios. Mas deveria ser assim. Nessa tua linha, para tu continuares, e até falaste bem no princípio, contando a tua história, né, de que aprendeste com a mãe que vendia, como é a realidade de muitos angolanos. Mas agora a minha questão é, acha que a nível do empreendedorismo empresarial, né, deve ser no modelo do que acontecia no passado, do que tem acontecido agora, ou achas que as empresas precisam se reestruturar a nível, por exemplo, do pensamento, a nível de como é que se que executam seus modelos para soluções, levando em consideração e também do que falou no princípio, e é verdade, mesmo até no continente africano, a realidade do empreendedorismo é novo, né? A palavra em si, empreendedorismo, que está a soar hoje é nova, mas o que se faz, o trabalho em si já é antigo, né? Mas agora, a minha pergunta é só para recapitular. Acha que deve ser nos mesmos modelos antigos ou deve-se empreender novos modelos em função das novas dinâmicas do mundo? Não se pode esquecer o passado, mas só que não se vive do passado, né? Quem vive do passado é museu, como já dizem, né? Mas você não pode esquecer o passado. Tem sempre que pensar, somente o passado te dá uma perspectiva do que você fez errado, do que você fez errado, do que você fez certo. E aí conseguir projetar o futuro. O modelo de negócios antigos já não existe praticamente, não é? Os que estão presos ainda ao modelo antigo estão fadados a deixarem de existir. Então, hoje, um indivíduo, um senhor que tem ali os seus 75 anos, quase 80 anos, e ele está ainda no mundo dos negócios, hoje ele tem WhatsApp, hoje ele está ali preocupado, ele tem que fazer isso, ele já está quase que no fim da carreira, mas ele ainda como um indivíduo ativo faz a busca de tecnologias, se atualizar para poder sobreviver no negócio dele. Ou seja, o modelo antigo, algumas coisas existem, não é? Se pensarmos em Ford, nos grandes, na antiguidade, os grandes empresários que revolucionaram o mundo, principalmente na fase da industrialização, o processo de industrialização mundial dos Estados Unidos, aqueles modelos que eles deixaram, muita coisa que ainda nós usamos, não é? Que é a produção em série, é uma série de coisas que o Fordismo deixou, mas coisas ainda usamos, mas há uma inovação. A palavra agora é inovação. Ainda não falamos esse termo hoje, né? Então, inovação. Dentro do seu negócio, por mais tradicional que ele seja, você precisa inovar. Vender ginguba hoje, por mais que você venda ginguba da praça, ou sei lá onde você vende ginguba, mas tem que pensar formas de inovar dentro daquele negócio, por mais tradicional que ele seja. Nem que seja a embalagem, nem que seja a qualidade. Você, em vez de fazer uma ginguba tradicional, colocar uma outra coisa, ginduba, o que seja, para ter um gosto diferente, para você oferecer um produto diferente. Então, a palavra é inovação. E inovação no setor empresarial e no setor público. O setor público também tem que acompanhar essa inovação, senão nós entramos num caos muito grande. Fala de inovação e a outra questão que aparece é quando pensamos em inovação, associamos diretamente à tecnologia. Consegue sentir que ainda há uma confusão em relação ao que é inovação? A princípio até, né, só para começar, qual é a tua definição sobre inovação? Porque confundimos com regularidade inovação com tecnologia. Eu vou inovar e inovação eu vou pôr um computador ali. Ou vou inovar, por exemplo, a nível dos empreendedores e vou criar um aplicativo, uma app. Qual para ti é a distinção entre inovação com tecnologia ou se as duas acabam por estar no mesmo patamar?
Não, para mim, inovação é uma nova forma, não é? Nova forma. A tecnologia é um dos meios que nós usamos para essa nova forma de fazer as coisas, nova forma de negociar, nova forma de vender, de comprar, de comunicar, de se apresentar, de pôr um produto na prateleira. Então, a tecnologia, obviamente, desenvolve um papel importante, mas ela é só uma parte da inovação. A tecnologia não necessariamente seja inovação. Se nós usamos a tecnologia para mostrar inovação. Então, e obviamente, a própria tecnologia em si também se inova. Então, novas formas de comunicação, um aplicativo que antes nós comunicávamos de uma forma, passamos a comunicar de outra, mas o processo de inovação ele parte antes da tecnologia, né? É uma nova forma de se fazer as coisas. Então, como eu estava dando exemplo da ginguba, eu vendo ginguba. Se a minha ginguba sempre foi com açúcar e agora eu criei uma forma de, por exemplo, de uma ginguba com gindungo que fica muito boa, principalmente para aqueles que tomam cerveja. E eu vou embalar de uma outra forma. Vou pôr uma embalagem, sei lá, uma embalagem comestível, por exemplo. Yeah. Ali é um processo de inovação. Agora, e ali surgiu uma outra ideia. Agora eu vou passar a vender pelo WhatsApp. Ou seja, é um processo de inovação. Você usa a tecnologia para colocar ou para ter uma expansão maior no seu negócio. Mas inovação ocorre em todos os setores, em todos os ramos. Você pode inovar de N formas. Não necessariamente, inovação e tecnologia não são a mesma coisa. Tecnologia é usada, é uma ferramenta da inovação, na minha percepção. Consegue me ouvir? Consigo, sim, consigo. Falavas que a tecnologia é uma ferramenta da inovação. Sim, é na minha percepção. É claro que a própria tecnologia ela também se inova, é uma ferramenta que também se inova. Mas não posso dizer que simplesmente ter um computador no escritório eu estou a inovar. Não tem nada a ver com isso. Ok. Com isso, passamos agora para o outro ponto, que é ensinar ou ajudar a orientar os novos empreendedores, os novos empresários. E acredito que é uma coisa que faz junto com a Capital Negócio, que é o programa de mentoria. No programa de mentoria, consegues ver essas dificuldades, por exemplo, que os novos pequenos e médios empreendedores acabam por ter, e qual é a recepção deles em relação à mentoria? Sim, na mentoria nós aproveitamos e conseguimos conhecer muito mais o próprio ecossistema do empreendedorismo angolano. Lidamos com muitos empreendedores. É muito interessante perceber, não é? Como eles pensam, como eles agem. Mas o que nós temos de interessante na mentoria é que nós trazemos grandes empresários para ajudarem pequenos empresários. Então, empresários que já, por assim dizer, já chegaram lá, já atingiram um patamar de respeito sólido no mercado. Então, eles se predispõem a apoiar empreendedores novos ou empreendedores que estão ali há algum tempo e não conseguem atingir os seus resultados. E nós temos empresários de vários setores, temos da banca, temos o setor da alimentação, o setor industrial, nós temos da construção civil, ou seja, temos ali mentores, parceiros nossos, que doam o seu tempo ensinando, treinando e conduzindo empreendedores novos. Temos tido muito bons resultados com isso. Alguns empreendedores que estavam mais ou menos conseguiram, já desde o programa de mentoria, atingir bons resultados e hoje alguns deles são referência no nosso mercado, no mercado empreendedor. Então, isso dá muita satisfação. Nós conseguimos ajudar outros empreendedores.
E quero que eu te conte como é que eu consegui convencer os mentores que estão conosco até hoje. Olha, isso é Ah, interessante. alguns deles eu disse simplesmente que se eles não fizessem isso, eles estavam a arriscar o seu próprio negócio. Se eles não ajudarem outros a terem sucesso, ele está a arriscar o próprio negócio dele, porque não vai ter ninguém para comprar o negócio dele. Não vai ter ninguém para consumir. Então, nós temos quanto mais empreendedores nacionais surgem, melhor é para os negócios de outros que já estão estabelecidos, porque são esses que vão suportar, que vão comprar, são os consumidores daqueles negócios. Mas acha, Então, acha, né, quando falamos de empreendedor grande, e falamos grande não só no tamanho corporal, mas falamos grande na idade, né? Em Angola, porque no mundo todo também é assim, os grandes empreendedores, os grandes empresários são grandes a nível de idade. Como é que tem sido a ideia, e nota-se com alguma regularidade em África, o medo dos empresários em compartilharem as suas ideias com o medo de alguém roubar uma outra ideia? Como é que tem sido lidar com esses medos, essas ansiedades, esses egos? Por exemplo, já falou, claro, que uma das formas tem sido desinformar que vão perder os seus próprios negócios, mas conhecendo o empreendedor angolano, africano, não me parece que só uma palavra como essa acaba por ser a razão pela qual eles aceitam. Como é que tens ajudado-os a gerirem, a entenderem que epá, ninguém vai roubar a tua ideia, a ideia é tua, e a compartilhar com os mais jovens em relação a isso? olha, obviamente, não é apenas com uma frase que eles se convencem, né? Então, há toda uma estratégia, um historial em volta disso que faz com que eles optem por aceitar participar desse. Mas, olha, vou ser sincero, poucos rejeitaram. Então, logo nós convidamos. O sim é praticamente certeiro. E isso é interessante, justamente é interessante porque isso desmistifica aquela ideia que nós tínhamos de que o empresariado angolano, eles gostam de esconder o jogo. Não é bem assim. Eles também querem partilhar. Só que antes eles não eram procurados. Nós queríamos sempre procurar o estrangeiro, procurar aquele grande empresário de fora, como as referências. As nossas referências não eram os empresários nacionais. Mas nós temos bons empresários. É claro, eu não quero entrar no mérito nos méritos de como chegar até lá, não sei o que e tudo mais, isso não vem ao caso agora. Mas eu posso te garantir que, e quem já esteve nos nossos eventos e acompanhou, olha, é incrível como é que até os próprios empresários se surpreendem. O que nós mais ou menos é, poxa, eu não sabia que você também fizeste isso. Não sabia que você. Olha, eles passaram até entre eles, os grandes, a se admirarem. E passaram a fazer negócio entre eles. Não é incrível isso? Ou seja, eles começaram a descobrir que entre eles também tinham próprias referências. Eles podiam ter pessoas entre eles que se tornassem referências. Então, essa é uma das coisas que nós temos feito. É suscitar essas referências. Então, quando nós olhamos para um empresário, citando alguns nomes, como Bartolomeu Dias, ele é uma referência. Se você pensar no Antônio Mosquito, é uma referência. Se você pensar no Jaime Freitas, é uma referência. Agora, tudo depende da sua percepção. O que você quer ver nele? Como é que ele pode agregar para si? Qualquer um destes tem muito para nos agregar. Qualquer um destes tem muito para nos dar. Se tu pensares no Dr. Severino, que é basicamente um padrinho nosso, ele que desde o começo acompanhou o projeto e participou, se tu pensares nele, tu achas que ele não tem nada para nos agregar, os jovens empreendedores, ele tem muito para agregar. Só que nós precisamos querer beber dessa experiência. Nós temos que nos desmistificar dessa ideia de
ao empresariado nacional, enquanto você está pensando assim, está a pensar, estás com essas ideias, mas será que existem mesmo empresários de verdade em Angola? Eu acho que existem empresários de verdade em Angola. E são muitos, não são poucos. O problema é que nós, às vezes, vemos só o que queremos, mas não vamos mais a fundo. Tem uma outra coisa que eu falo para eles, para esses empresários, e isso deixa também a pensar, e hoje ainda por acaso falei com um jovem e falei isso, os empresários, ser empresário não é pecado, não é crime, você não está roubando nada. Claro, desde que seja um negócio honesto. Mas não é crime você ser empresário, não é crime. Então, por que você vai se esconder? Por que você vai andar nas sombras? Me diz uma razão para você dizer, não, eu sou empresário, eu prefiro ficar na sombra. Por quê? Não há necessidade disso. Nós queremos conhecer, nós queremos aprender com as pessoas, com o empresariado nacional. Só que nós vamos aprender se nós conhecemos. Se eu não conheço, como é que eu vou aprender? Como eu vou descobrir como a empresa A ou B é de um empresário nacional, sendo que quem aparece é um empresário estrangeiro, mas não é do empresário estrangeiro, é do nacional. Yeah. Então, por que o empresário estrangeiro, porque o estrangeiro é que tem que dar cara e o nacional não? Então, acho que temos que rever ali alguns conceitos. E é natural, é normal que os empresários sejam conhecidos. Eu tenho falado isso com eles e eles, por acaso, têm pensado. E é uma das razões que eles fazem, que faz com que eles também aceitem participar desse programa. Boa, é interessante. E até vai de encontro com o que a Idea Lab tem estado a fazer, porque acreditamos que conectando as pessoas que estão a fazer vai motivar o que está a pensar em fazer, mas acima de tudo é criar um acervo digital, né, para os que vierem depois. E também, claro, ajuda o próprio empresário a conseguir entender a sua trajetória, ver e entender a sua trajetória. E quanto a esse modelo de mentoria, como é que funciona o processo de mentoria, na verdade? Sei que vocês fazem workshop, fazem eventos, mas no dia do próprio evento, a mentoria funciona em que base, em que balizas vocês criaram para a mentoria funcionar? Olha, deixa só abrir um parênteses antes. Estamos a falar de empresário nacional, estrangeiro. Não quer dizer que nós não devemos continuar a nos inspirar nos empresários estrangeiros, muito pelo contrário. Eles ainda têm muito para nos ensinar, eles têm um outro percurso. Então, isso é verdade que há 15 dias, um dos eventos que nós fizemos, nos nossos encontros, que nós chamamos de Encontro MPME, foi com a participação do empresário brasileiro, inclusive é um empresário, hoje é um empresário que abre, por assim dizer, uma loja a cada 2 dias. É um bilionário. É um bilionário, tem uma história fantástica, nós passamos com ele quase 2 horas e foi muito bom. Qual Nos é o inspirar. nome dele? O nome, eu não percebi. É Oséias Gomes. Oséias Gomes. Boa. Tem um material no meu Instagram, esse encontro que nós fizemos, está no Instagram, adrix.art, com Adriano Campos. Se depois alguém quiser, pode lá ir. Pode lá ir ver. Vamos anexar o link. Tá bom, tá bom. E o programa de mentoria, na verdade, com essa pandemia, nós não fizemos mais nenhuma atividade. O que nós temos feito, então, é basicamente substituir ou está a ser absorvida pela plataforma MPME. Então, nós, nesse momento, fizemos uma espécie de uma transição. E nessa transição, as mentorias, elas acabam sendo basicamente em grupo. Não é? Elas acabam sendo em grupo. No modelo do programa de mentoria, as pessoas se inscreviam. No dia do evento, nós promovíamos uma espécie de um sorteio, pessoas que nós não conhecemos, que é algo completamente livre. Promovíamos um sorteio e os mentores escolhem com quem eles
só as pessoas que colocaram o nome num balaio, por assim dizer. Então, o mentor atira um indivíduo, então vai mentorar esse indivíduo por uma semana, um mês ou 15 dias, de acordo com a disponibilidade. E nós fazemos um acompanhamento e depois tentamos mensurar os resultados. Esse é o programa, grosso modo, de mentoria, ele é basicamente assim. Mas no site da Capital também tem mais informações, ou no Google, se for programa de mentoria Angola, vai encontrar mais informações sobre o programa. Já a plataforma MPME é uma espécie de uma... Se eu estiver falando muito, me corta, tá? Pode interromper. Eu te ouvi, sem marcas. Já a plataforma MPME é basicamente uma migração, até porque nós temos atuado muito nas redes. Você falou aí, nós temos um grupo com 257 pessoas, o grupo chama-se Plataforma MPME. Na verdade, temos 2 grupos já, esse é um, temos o segundo grupo, que tem quase 50 pessoas, e até o fim do mês a nossa meta é chegar a 1000 pessoas. Tá? Boa. 1000 empreendedores que fazem parte dos nossos grupos, que fazem parte da plataforma. Se permitir, vou falar um pouco sobre a plataforma. Pode falar sim. Mas, o que é a plataforma MPME? É um conjunto de ações, iniciativas que visam solidificar, que visam criar, trazer, melhorar o ambiente empreendedor e o ambiente de negócios em Angola. Então, nós juntamos empreendedores, sejam sólidos, sejam já os que já têm solidez no mercado, ou os novos empreendedores, e nós partilhamos ideias, organizamos encontros, promovemos negócios, promovemos rodadas de negócios e, brevemente, nós vamos promover rodadas de investimento. Ou seja, nós temos investidores que passarão a apostar, a investir diretamente nessas empresas que fazem parte da nossa plataforma MPME. Dentro das nossas ações, nós já tivemos alguns encontros, tivemos com o José Gomes, tivemos com o José Severino, o tema foi a indústria que queremos, foi muito interessante, aconteceu a semana retrasada. Nós temos ali uma agenda para as próximas semanas, muito interessante, está confirmado. Deixa-me perguntar isso, no modelo, o investimento vai ser a todas as pequenas e médias empresas ou vão começar com um tipo específico, por exemplo, tecnologia ou restauração, ou a todas as empresas? Há um modelo específico? Não há por área de negócios. Nós estamos a criar ainda os mecanismos para nós conseguirmos escrutinar, não é? Mas não é por área de negócio. Vou dar um exemplo. Temos uma empreendedora no nosso grupo que eu aprecio muito, ela vende carvão. O negócio dela é carvão. E eu aprecio muito o negócio dela. Ok. Tá vendo? Então, no futuro, se nós acharmos que faz sentido, podemos criar um aporte, formas de fazer um aporte no negócio dela de carvão. Como temos outros empreendedores que estão na área de, por exemplo, temos empreendedores que produzem temperos. Ok. Temos empreendedores que estão na área de tecnologia. Temos de tecnologia bancária, temos de tecnologia, outros tipos de tecnologia agrícola. Yeah. Temos empreendedores no setor de medicamentos, setor da saúde, ou seja, temos uma variedade muito grande. Então, não necessariamente não há um público em termos de área de atuação. É uma conjugação de fatores que nós ainda estamos a definir, estamos ainda a estudar para que esse aporte seja efetivo. Falando de aporte, abrindo também aqui mais um parênteses, e tu aí que estás nos Estados Unidos conheces muito bem as novas fontes de financiamento, que aqui em Angola nós ainda não conhecemos. Apesar de estar plasmada em alguma legislação, mas ainda é muito pouca.
Eu particularmente tenho participado em encontros no BNA, em encontros com o próprio governador, e as coisas que nós temos levado até justamente isso, as fontes de financiamento, crowdfunding e outras tantas formas novas de né? financiar empreendedores não existem no nosso mercado, mas que fariam muito sentido. Eu, como às vezes no sempre diz, eu quero comprar uma máquina, tenho que apresentar um plano, um estudo de viabilidade, não faz sentido, eu não tenho tempo para fazer estudo de viabilidade. Estou precisando de capital de giro para pagar, de capital circulante para pagar os salários e tenho que apresentar um estudo de viabilidade, não faz sentido isso. Isso porque a nosso mercado ficou ou é muito 880, ou ele é muito bancarizado, ou ele é muito informal, não tem um meio termo. Yeah, yeah. Então, isso sim, são inovações que precisamos colocar no nosso mercado, novos produtos. E Colocando. uma outra pergunta, e tu podes dar continuidade. Aonde é que vocês vão encontrar parceiros para esse financiamento? A primeira pergunta. E em que fase, né? O empreendedor precisa estar para conseguir ter esse financiamento? Em que fase? Normalmente, no centro, na Raba, os financiamentos recebemos e damos primazia à fase inicial, early stage. Como é que vai funcionar na MPE? É isso que eu disse, não temos um modelo 100% definido. Pode ser na fase inicial, sim. Obviamente depende muito de vários fatores. Até que ponto esse produto é inovativo, até que ponto ele tem um potencial de, de sobrevivência, até que ponto será que já foi experimentado, será que já o produto já está rodado. Então, tudo depende. Nós vamos lançar brevemente o nosso website. O nosso website não está ainda no ar, mas acredito que essa semana estará no ar e vais conseguir compreender muito bem as nossas linhas de atuação e onde é que os empreendedores vão poder se encaixar nessa nossa estratégia, esse nosso puzzle, por assim dizer, ou nessa nossa plataforma, não é? Yeah. Onde nós queremos justamente fazer com que empreendedores nacionais surjam, porque não tem outra forma, não tem outro caminho, já está quase tudo esgotado. O modelo antigo, o modelo paternalista, é um modelo que já foi muito experimentado e que não tem como, não é sustentável, já não é sustentável. Então, o papel agora, a responsabilidade agora é dos empreendedores fazerem o seu papel. Bons empreendedores, não precisamos também daqueles maus empreendedores, aqueles que têm valores, não é? Os valores. Quem me ouvir, pensa nos valores. Tem valor. Se não tem valor, é, não vou dar exemplo porque não quero ninguém vir a me atrás. Né? Mas se não tem valor, mas se são muitos do que nós vemos aí, eles não conseguiram incorporar valores dentro do seu negócio. Tem que ter valor, tem que. Valor não estou a falar de dinheiro, tá? Não estou a falar de dinheiro. Estou a dizer valores morais, valores cívicos, valores que façam com que seja um negócio que atraia boas pessoas. Se permitir voltar à plataforma, nós temos outras perspectivas de médio prazo, que passa por inclusive uma incubadora como tal. Estamos no projeto, estamos a desenhar bem o projeto. Tu me perguntaste também onde vai sair o dinheiro, não é? Yeah. Onde vai sair o dinheiro para essas pessoas? A última vez que tivemos a reunião no PNA, eu falei para o senhor governador, as pessoas em Angola, eles família, os que têm, um dos que têm muito dinheiro nesse país, os que estão aforrados, tem pessoas que estão muito aforradas, e eles vão investir simplesmente em títulos
ou em aplicações no banco que eventualmente nem lhe dá uma rentabilidade satisfatória. E com essa corrosão do nosso dinheiro, ele, em termos de realização, ele tem muito pouca realização. Eles têm que parar de pôr dinheiro no banco. Eles têm que passar a pôr dinheiro na mão dos empreendedores. Tá vendo? Esse dinheiro, porque o dinheiro que o banco empresta é o dinheiro dessas pessoas. Então, é hora de se criar mecanismos que, obviamente, protejam esse investidor individual, que coloque o seu investimento direto na mão ou na empresas de empreendedores. Mas, novamente, o mercado precisa estar sólido, nós precisamos ter empresas sólidas. Esse é o nosso trabalho na plataforma. Hoje, o nosso trabalho é basicamente isso. De modo que a maior parte dos indivíduos que entram nos nossos grupos, antes de entrarem, antes de fazerem parte do nosso grupo de contatos, de convívio, participar dos nossos eventos, eles preenchem uma ficha. Nós temos uma ficha cadastral. Nós precisamos saber quem são eles, qual é a perspectiva dele, trabalha no Estado, ou tem outra empresa, trabalha em alguma empresa ou não, qual é a potência dele para o empreendedorismo. Então, nós temos por assim dizer, nós temos uma linha, uma metodologia que seguimos. Então, quando chegarmos nos estágios mais maduros da nossa relação, nós já tenhamos assim um pouco mais de tranquilidade para avançar com esses empreendedores. Boa, boa. Estamos chegando já no fim da nossa conversa e falou de uma coisa muito interessante, que é necessário que os empreendedores tenham valores, e até é verdade, porque a competição no mundo hoje não tem a ver com a tua cara, a tua cor, é o valor que o teu produto traz, o valor que a tua empresa traz. A competição no mundo hoje é em função da cadeia de valor que tu tens em relação a outro cliente, ou a outro fornecedor, a outro produtor. Estamos no final, e a minha pergunta é: que balizas achas que... falamos aqui muito, e notou-se que não deste definições absolutas, deste definições em função do que sabes, das tuas experiências, do que leste, do que viveste. Mas em relação a padrão, que balizas achas que as empresas precisam criar para incentivar e motivar ainda mais localmente o empreendedorismo? A primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver com quando falamos, por exemplo, do empreendedorismo empresarial em Angola. A minha segunda pergunta é possível ser empreendedor e ainda assim ser trabalhador? Essa é a minha última pergunta e terminamos. Ok. Eu não dei respostas absolutas, porque eu honestamente acho que elas não existem. Não existem, não há consenso. A vida do empreendedor, a vida do empresário, o empreendedorismo, não é uma ciência exata. Tá vendo? Por isso que tu podes ver um indivíduo que é extremamente bem informado nas grandes universidades e tudo mais, e ele só fracassa nos negócios. Ele aprendeu tudo sobre empreendedorismo em termos de teoria, mas na hora que ele vai executar, ele só fracassa. Já o outro que veio lá sem perspectiva, sem educação nenhuma, mas na base da percepção, da persistência e outras coisas que ele incorporou, e ele teve sucesso. Ou seja, não tem como você dizer que esse é o único caminho, só esse caminho que funciona. Não tem como. Agora, as empresas hoje em Angola, elas têm de ser pautadas primeiro no trabalho. Nós temos que gostar de trabalhar. Podes ter certeza que muitas empresas hoje foram construídas, e algumas delas já não existem mais, porque foi mero acaso. Muitas foi por mero acaso, por as questões que nós já mencionamos. As pessoas que lá estavam não tinham comprometimento. E pior ainda, não gostam de trabalhar. Nós temos que gostar de trabalhar, nós temos que gostar do que nós estamos a fazer.
E quando você contrata gente na sua empresa, tem pessoas que gostam de trabalhar, porque se ela não gosta de trabalhar, ela vai arruinar o seu negócio, ela vai estragar o seu negócio. Então, tente descobrir se essa pessoa realmente gosta e rapidamente nós conseguimos perceber se essa pessoa gosta ou não de trabalhar. Então, para mim, hoje a palavra que eu mais uso e sempre que me perguntam, é o trabalho. Hoje em dia, trabalhar é trabalhar, ir atrás das coisas, como minha mãe diz, não reclama, trabalha só, dizia, já faleceu, né? Ela sempre, muito sempre dizia, Adriana, não reclama, trabalhe só trabalha, não reclama. E eu acho que essa é uma palavra que hoje faz todo sentido. Em vez de ficarmos a reclamar de A, de B, do fulano, não, trabalha só, vamos trabalhar, vamos criar, vamos inovar, vamos criar novas formas de se fazer as coisas. Todos nós enfrentamos dificuldades, mas ficar reclamando não enche barriga de ninguém. O trabalho enche. Reclamar não enche barriga de ninguém, mas o trabalho enche. Agora, é possível ser empreendedor ou empresário e ter um outro emprego? Até possível, mas eu vejo que não dá para ser as duas coisas, não é? Ou você é uma coisa ou você é outra coisa. Alguma coisa você vai fazer mal, tá vendo? Alguma coisa você vai fazer mal. Como eu disse, não é um crime ser empresário. Não é pecado ser empresário ou ser empreendedor. Se você acha que tem condições de ter sucesso como tal, por que você não se dedica 100% nesse projeto? A menos que você não acredite no projeto, né? Mas se você acredita no seu projeto, dedique-se 100%. Deixe que outro ocupe o seu lugar na empresa de onde você vai sair. Deixe que outro que não tenha a veia que você tem de empreendedor ocupe aquele lugar. Se você já consegue ter uma empresa onde você fatura, vamos supor, que seja 2 milhões por mês de receita nessa empresa, está a fazer o que é empregado no banco? Deixa o emprego do banco para o outro, meu. Deixa para o outro. Deixa que outro que não tem a mesma competência, a mesma qualidade que você tem nos negócios, ocupe aquele lugar. É o que eu penso. Eu, particularmente, é assim que eu penso, né? É claro, cada um pensa e outra. Aqui em Angola, nós estamos muito acostumados ainda a isso, né? Eu tenho que estar numa outra instituição para garantir. Também é válido isso, né? Mas eu gosto muito, se nós olharmos nos exemplos lá fora, o indivíduo hoje lançou um grande produto, de onde ele veio? Ele era um CEO numa grande empresa, tinha um salário de, sei lá, 250 mil dólares por ano, abandonou, começou do zero e criou uma grande empresa, um grande projeto. Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Temos ali nessas instituições públicas, nos bancos, pessoas que têm muita competência, que têm muita qualidade, que eles poderão ser muito mais úteis estando conosco no empreendedorismo do que estar lá. Eles poderiam produzir mais, mas pelas razões que nós já falamos, a insegurança, eles optam por ainda ficar lá. Mas o meu conselho, sou suspeito para dar esse conselho, mas o meu conselho, se você acha que tem um bom produto, um bom negócio, se acha que tem condições, venha contribuir para esse ecossistema. Hoje já temos ali referências em Angola, jovens que estão ali com seus produtos, estão a ir muito bem e vão abrindo outros negócios, outras frentes. Então nós precisamos cada vez mais de pessoas assim. O mercado é muito grande, Angola é grande, temos o mercado angolano, temos aqui os palopes, então é sempre bem-vindo quando conseguimos ver pessoas que têm essas condições de avançar com os negócios. Boa! E é conversando, e é discutindo ideias, e é começando conversas que a gente, se calhar, muda, né? A forma de... muda até não, mas influencia outros com o nosso pensamento, com as nossas ideias, e se calhar acelerar o processo desse ecossistema para o crescimento que provavelmente almejamos. Muito, mas muito obrigado, Adriano Campos, por ter aceito o meu convite. Foi um prazer conversar consigo nessa edição do Start Podcast.
E será um prazer, dependendo da tua disponibilidade, contá-lo nas próximas ocasiões. O que nós fazemos, na verdade, como eu lhe disse no princípio, essa acaba por ser um modelo do modelo em inglês, e o modelo em inglês juntamos empreendedores do continente africano, especialmente na África subsaariana. Se um dia tiver disponibilidade e decidir aceitar o nosso convite para uma conversa com outros empreendedores em África, em inglês, convite está aberto, pode sempre aparecer e compartilhar as tuas ideias em inglês sobre o que estás a fazer em Angola, sobre o que estão a fazer na tua perspectiva. Da minha parte foi bom aprender sobre empreendedorismo na tua perspectiva empresarial em Angola, e eu vou continuar a acompanhar porque faço parte do grupo da plataforma MPME. Vou continuar a acompanhar e a ver os modelos. Só para terminar, tens uma sugestão? Normalmente no final nós pedimos sugestão de uma pessoa que achas que poderia aceitar falar conosco sobre empreendedorismo em Angola, e vamos escolher um tema. Muito bem. Antes de eu falar essa pessoa, se permitir, Yeah. eu gostava então de deixar ali os contatos, né? Caso alguém que nos ouva queira entrar em contato conosco ou queira falar comigo, eu normalmente falo com todas as pessoas que me ligam, que mandam mensagem no WhatsApp. Então, o meu WhatsApp é 923019220. Tá, esse é o meu WhatsApp, o meu Instagram. Temos alguns Instagrams, tem o meu pessoal, adrix.africa. Tem o Instagram, plataforma MPME, e tem outro Instagram que é Capital Negócios, onde nós divulgamos as nossas ações. E tem o website, plataforma mpme.com. No momento tem apenas uma ficha de inscrição. Todos que quiserem fazer parte da nossa plataforma, dos nossos grupos, podem preencher essa ficha e automaticamente elas já ficam elegíveis a estarem nessa plataforma e poderem interagir conosco, participar das nossas ações. Lembrando que o próximo evento que está já confirmado é com Antônio Henriques da Silva, da Apex. Justamente nós queremos que ele traga a visão para nós, como é que as MPs e MEs podem se estruturar para captação de recursos externo e interno, né? Qual a visão e a melhoria do ambiente de negócios, vai ser algo muito interessante. Então, para participar, corra, preencha essa ficha ou entre em contato comigo. Nós depois vamos organizar isso. Agora, eu acho que posso sugerir alguém, chama-se Bernabé Manuel, tem feito um bom trabalho na vertente do turismo e é um dos setores que mais sofreu no mundo, é o turismo. E, inclusive, amanhã nós temos um evento que nós vamos conduzir, justamente um evento em parceria com a empresa dele, e vai reunir experts internacionais sobre o turismo. Eu acho que ele poderia ser seria interessante, porque o turismo é um dos setores mais afetados no mundo pela pandemia. E ele tem feito um trabalho muito, muito interessante. Bernabé Manuel. Isso. Eu posso mandar-te depois partilhar o contato consigo, mas ele também está na plataforma, tá? Ok, vou lhe procurar até antes de tu mandares. Boa. Muito obrigado. Os links todos que falaste estarão aqui, vão estar na descrição do vídeo. E podem entrar em contato contigo. A plataforma está lá. Disseste que a plataforma MPME vai estar disponível essa semana, né? Essa semana nós vamos pôr ainda o website, mas já com área para cadastramento e tudo mais, e as informações de acesso ao crédito, as linhas de financiamento que nós temos atualmente, nacionais. Já vai ter muita coisa interessante, e vamos colocando mais conteúdo. Na próxima vez eu vou voltar, porque vou te apresentar novas coisas, mas não dá para falar agora. Okay. Ainda tá aí meio que um segredozinho básico, mas quando as coisas estiverem mais já divulgadas para o mercado, aí para mim vai ser um prazer poder
voltar e falarmos um pouquinho mais. Boa, o segredo é é arma de negócio. Boa. Então, Muito, mas muito agradeço a você, os seus ouvintes, os espectadores, né? Então, qualquer coisa é só avisar, tá bom? boa. Eu compartilho consigo quando a equipa editar o vídeo, o podcast nas redes sociais, para tu compartilhares e ouvires em primeira mão. O problema vai ser a minha voz. Eu acho a minha voz horrível, horrível. Olha, eu vou ser sincero, eu não escuto nada que eu falo. Ok. Não escuto, não escuto nenhum áudio que eu mando, não escuto praticamente nenhuma entrevista eu escuto, porque eu tenho um problema muito sério com a minha voz. Ok. Mas a edição vai lhe dar prazer de ouvir. Diz eles para eles capricharem, para eles colocarem assim algumas. Vamos pôr uma música no fundo para não confundir. Pois, pois, Boa. pois. Muito obrigado Mesmo. mais uma vez. Continuação do meu dia aí e continue seguro, Valeu. claro, com a sessão do coronavírus. Obrigado, um abraço. Tchau, Um tchau. abraço. Mas precisamos continuar a conversar e começar discussões como estas. Nos acompanhe no Facebook, no Instagram e no YouTube. Essa foi mais uma edição do The Start. O The Start tem como parceiros a We Do Brand, uma agência de branding e design. We Do Branding é uma agência de branding e design com o propósito de potencializar negócios, oferecendo serviços premium de desenvolvimento e gestão de marcas, com o objetivo de torná-las únicas, credíveis, consistentes, valiosas e com uma comunidade de consumidores. We Do Branding.